Vitória Natalini nasceu em 2 de julho de 1998, em São Paulo. Seu pai se chamava João Carlos Natalini, um engenheiro que direcionou sua carreira para o marketing, com foco em projetos ligados a empresas farmacêuticas e à área da saúde. Vitória era uma jovem delicada e tímida, com uma forte conexão familiar. Além disso, destacava-se por sua responsabilidade com os estudos, sendo organizada e sempre empenhada em dar o seu melhor. Seu sonho era se tornar chefe de cozinha, uma paixão que desenvolveu ao aprender com sua madrasta. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Ana Carolina e sejam bem-vindos ao meu canal, onde falo sobre casos criminais que aconteceram ao redor do mundo e casos sobrenaturais. Então já vai se inscrevendo, deixando seu joinha e ativando o sininho das notificações para que o YouTube te avise todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Então, sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Além disso, ela reservava tempo para dar atenção aos seus avós, demonstrando todo o carinho que ela tinha por eles. Com um senso de humor marcante e uma inocência que a distinguia das demais garotas da sua idade, logo não tinha namorado e tinha muito interesses em artes, e uma de suas cores favoritas era o azul. Vitória também tinha o hábito de assistir séries de TV junto com a família e ir à praia de Ubatuba. Essas eram atividades que ela mais apreciava. O gosto musical de Vitória era muito parecido com o do pai. Então ela gostava de rock e de blues. Tanto é que na semana seguinte do ocorrido, ela e seu pai tinham planos de ir para o show do Queen. Agora, iniciando o caso, no dia 16 de setembro de 2015, um grupo de alunos da escola Waldorf Rudolf Stein fizeram uma viagem para a Fazenda Pereiras, no interior de São Paulo. O propósito da viagem era realizar uma atividade curricular prática de topografia, envolvendo medição, mapeamento de terreno e cálculo de área utilizando equipamentos específicos. O trabalho era avaliativo, contava com a participação de 34 alunos, divididos em trios. De acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo, o local onde os grupos estavam alocados precisava de supervisão e de segurança adequada. Além disso, na área havia várias casas de colã, funcionários da fazenda e trabalhadores envolvidos na restauração de uma igreja. Na equipe do colégio havia 3 topógrafos, um professor de matemática e a tutora. Segundo relatos dos alunos do grupo de Vitória, durante o trabalho de medição em campo, por volta de 2h30 da tarde, Vitória informou a seus colegas que precisava ir ao banheiro, localizado na sede da fazenda a 500 metros do local onde eles estavam. Quando a atividade dos colegas terminou, eles retornaram à sede da fazenda, mas Vitória ainda não tinha voltado. Já haviam se passado mais de 2h30. Preocupados com a ausência de Vitória, perguntaram à professora sobre o seu paradeiro, dando início às buscas por ela nos alojamentos e pelos arredores, mas ela não foi encontrada. Por volta das 6 horas da tarde, um topógrafo encontrou o boné de Vitória sob uma pedra. Como esse boné tinha valor sentimental para ela, essa descoberta aumentou a preocupação. A cozinheira do alojamento chamou a polícia, mas já se passavam 6 horas desde o desaparecimento de Vitória. Foi então que informaram ao seu pai, João Carlos, sobre o sumiço da filha. Ele relata que recebeu uma ligação de um dos diretores da escola por volta de 8 horas da noite e pediu para retornar mais tarde, pois estava em uma reunião e tinha um jantar comercial. O diretor respondeu que não era possível e comunicou dizendo: "É a respeito de sua filha. Ela sumiu." Então Vitória saiu para usar o banheiro por volta de 2h30 da tarde. Seu pai só foi informado do seu desaparecimento por volta de 8 horas da noite e só chegou à fazenda por volta das 11 horas. Durante a noite, houve buscas intensas, com a presença de membros da Defesa Civil, Polícia Civil e Militar, além de um cão farejador. Na manhã seguinte, moradores locais e pessoas de fazendas vizinhas se juntaram à busca. A Polícia de São Paulo, acionada pelos familiares de Vitória, participou das buscas. O corpo da adolescente foi localizado na manhã seguinte, numa área florestal distante da casa da fazenda, com a ajuda do helicóptero Águia da polícia. O laudo pericial foi inconclusivo, sugerindo morte natural, pois não foi encontrados ferimentos. Não foram fornecidas causas específicas para a morte da jovem de 17 anos. Seu pai, João Carlos, expressa indignação, argumentando que Vitória tinha hábitos saudáveis.
uma alimentação equilibrada, praticava esportes regularmente, incluindo natação, e dormia adequadamente, e não tinha históricos de consumo de álcool ou drogas. João Carlos, inconformado com a situação, decidiu contratar peritos particulares. Oswaldo Negrini Neto, ex-diretor do Instituto de Criminalista, analisou o material e o trabalho da perícia no dia do ocorrido. Sugeriu a possibilidade de crime. E também consultou o legista Padão Palhares, que afirmou que o trabalho da perícia naquele dia foi incomum. Os peritos particulares observaram alguns detalhes significativos. O corpo de Vitória foi encontrado de bruços, com os braços cruzados e o rosto dentro dos braços, na região da cabeça, indicando, segundo a perícia contratada pela família, que alguém a colocou nessa posição. A cerca de 2 metros do corpo foi localizado um saco plástico, que não foi recolhido pela perícia no dia do ocorrido. Além disso, ao lado do rosto de Vitória, foi encontrado um pedaço de capim com sangue, mas não foi determinado se era dela, pois esse material não foi recolhido pela perícia no local. O perito criminal Oswaldo Negrini encontrou escoriações pelo corpo, nos cotovelos, em um dos joelhos e no queixo de Vitória. Ele também observou um ferimento na boca e um sangramento em um dos dedos do pé de Vitória. O legista Badam Palhares observou os detalhes, como a posição dos lábios, a língua, os dentes sobre a língua e o hematoma ao nível do nariz. Esses elementos chamaram atenção e, com base em seu trabalho e no perito criminal Oswaldo Negrini, foi possível argumentar com a Secretaria de Segurança Pública e transferir o inquérito para São Paulo. Eles apontaram a interrupção das vias aéreas, boca e nariz, além de marcas no rosto, como evidências para esse tipo de morte. Segundo os peritos, Vitória deve ter sido morta em um local fechado, indicando que o assassinato ocorreu no próprio local, e o corpo foi encontrado em outro. O EML de São Paulo elaborou um novo laudo, que corroborou com as conclusões dos peritos particulares contratados pelo pai de Vitória. O novo documento foi aprovado por uma junta de médicos do Instituto de Criminalística. A família não se conforma com o fato de que um dos principais suspeitos, um ex-funcionário da Fazenda, não foi devidamente investigado, apesar de ter histórico criminal e uma tentativa de estupro registrada há anos atrás. João Carlos expressou sua preocupação, afirmando: "Estamos falando de uma pessoa que já tinha uma passagem pela polícia por tentativa de estupro e que tinha cometido o mesmo tipo de violência física na menina que ele tentou estrupar." O pai de Vitória também levanta questionamentos sobre o comportamento da escola onde a filha estudava. Ele destaca que todos os alunos que foram para a delegacia prestar depoimento foram acompanhados por um advogado fornecido pela escola. Além disso, eles recebiam orientação de como agir durante o depoimento. João Carlos Natalini também menciona que alguns pais dos alunos da escola pararam de falar com ele após o ocorrido. Além disso, ele relata que na escola havia rumores de que Vitória poderia ter usado drogas, mas as perícias do Estado e particulares descartaram essa hipótese. Simone Badans Caparrós, advogada criminal que representa a família, afirma não ter dúvidas de que muitos alunos, funcionários da escola e da fazenda mentiram em seus depoimentos. Ela ressalta que várias pessoas tiveram oportunidades para reafirmar seus depoimentos, mas não o fizeram. A advogada já formulou pedidos de indiciamento por falso testemunho e espera que sejam deferidos pela autoridade policial que está responsável pelo caso. Os pais de Vitória tiveram direito a uma indenização, porém a escola recorreu. O advogado Rui Reali Fragoso destaca que ao entregar uma criança à escola, ela assume o dever de segurança e proteger a criança em todas as atividades, seja dentro da escola ou fora da instituição. Quanto ao processo, recentemente, o DHPP indiciou os professores que na época estavam com os alunos na fazenda, onde para a polícia eles foram omissos e negligentes. A justiça então aceitou a denúncia e tornou réu 2 professores e 3 gestores da escola onde a menina estudava. Os 5 funcionários foram indiciados por abandono de capaz, porém, o responsável pela morte de Vitória ainda não foi encontrado. Esse foi o caso de hoje. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.